O filme começa com Walt Kowalski, um trabalhador automotivo aposentado e veterano da Guerra da Coreia, aceitando condolências de amigos pela morte de sua esposa Dorothy durante seu enterro. O traje ousado de Ashley enfurece Walt, que a olha com desaprovação, achando-o inapropriado, obviamente. Os filhos de Walt, que estão na meia-idade, comentaram sobre como é impossível impressionar o pai, pois ele sempre parece estar insatisfeito. Walt não se dá bem com sua família, e agora que sua esposa, com quem foi casado por 50 anos, faleceu, ele ficará sozinho. Muitos visitantes chegam à casa de Walt após o funeral. Ele mora em Highland Park, um bairro que costumava ser de famílias brancas da classe trabalhadora. No entanto, gangsters e imigrantes de baixa renda do Sudeste Asiático agora residem na área, incluindo a família Van-Lor, seus vizinhos. Furioso ao ver os vizinhos do lado de fora, Walt entra em sua garagem, onde encontra Ashley fumando um cigarro. Quando Ashley o vê, fica surpresa e tenta desviar a atenção, perguntando sobre seu carro antigo. Walt se irrita ainda mais ao ouvir Ashley mencionar quem herdará seus bens, incluindo seu automóvel e um sofá antigo quando ele falecer. Nessa cena, ele recusa um favor ao adolescente da família vizinha que pede fios de ligação, embora ele tenha os materiais, como revelado no filme mais tarde. O padre Genovich, sacerdote da falecida esposa de Walt, tenta confortá-lo, dizendo que Dorothy desejava que ele se confessasse um dia. Walt, por outro lado, rejeita a ideia, afirmando que o padre é apenas um jovem inexperiente. Após o serviço religioso, todos, incluindo o filho de Walt, vão embora. Walt fica consternado ao vê-los partirem em um veículo japonês, pois trabalhou na Ford e preferia que eles dirigissem um carro americano. Irritado, ele observa a família Van-Lor comemorando o nascimento de um novo filho e os descreve como bárbaros ao vê-los abater uma galinha. Mais tarde, o padre Genovich tenta encontrar Walt novamente, mas ele o dispensa insultando-o. A história muda para Tal Van-Lor, um jovem que mora ao lado e sofre bullying por uma gangue na rua. Spider, um membro da gangue e primo de Tal, chega a tempo de resgatá-lo dos valentões. Ele convida Tal a entrar no carro, mas o jovem recusa e continua andando. Spider e sua gangue logo aparecem na casa de Tal e o forçam a se juntar à gangue. Sem outra opção, Tal concorda. Os membros da gangue incitam Tal a invadir a garagem do velho Walt e roubar seu Gran Torino 1972 que possui um motor Cobra Jet. Quando o grupo visita o automóvel premiado de Walt, ficam obcecados por ele. Beleza, a carreta tá bem conservada. Naquela noite, o padre faz outra aparição enquanto Walt está com seus amigos em uma pub. Ele insiste em lembrar Walt da promessa de Dorothy de cuidar dele. Mais uma vez, Walt se recusa a confessar, repreendendo Genovich por não entender o verdadeiro significado de vida e morte. O velho acredita que o padre tem apenas conhecimento acadêmico, enquanto ele, tendo servido na Guerra da Coreia por 3 anos, possui uma perspectiva diferente. Mais tarde, Walt descobre Tal tentando roubar seu Gran Torino premiado naquela noite. Em uma crise de raiva, o velho pega uma arma e vai até sua garagem, onde pega Tal em flagrante. Ele aponta a arma para o jovem, mas quando está prestes a atirar, Tal escapa. A gangue de Spider aparece novamente para ajudar Tal a fugir, apesar do fracasso, mas o jovem rejeita a oferta. Na manhã seguinte, Walt recebe uma ligação de seu filho mais velho, Mitch, pedindo um favor, mas ele o interrompe antes que possa concluir. Spider e sua gangue aparecem na casa de Tal durante a noite, onde o jovem e sua irmã Sue estão presentes. A gangue tenta roubar novamente o Gran Torino de Walt, mas uma briga ocorre fora de casa, impedindo a ação. Felizmente, Walt aparece a tempo e com seu rifle afugenta Spider e sua gangue, Saiam do meu gramado! Ganhando o respeito da família Van-Lor. Na manhã seguinte, a família Van-Lor empilha comida e flores na varanda do velho, como sinal de agradecimento, mas ele joga tudo no lixo, achando ofensivo. Tal pede desculpas a Walt por seu comportamento. Walt implora para que seus vizinhos parem de enviar presentes, ignorando a expressão de remorso de Tal e pedindo que fiquem longe de sua propriedade. Depois de saber que houve mais problemas na área, o padre Genovich aparece novamente para conversar com Walt. Walt responde que a
aprendeu durante a guerra a reagir prontamente aos problemas, ao invés de esperar pela ajuda dos outros. Então o padre pergunta por que o Walt não chamou a polícia. Ele diz que não está mais na Coreia e que para encontrar a salvação deve se libertar da agonia da guerra. O Walt agora reconhece o valor dos ensinamentos do padre, mas também explica que a verdadeira razão para o seu tormento foi a dispensa desonrosa após seguir ordens de seus superiores. Mais tarde, 3 criminosos abordam Sue enquanto ela caminha com seu amigo Trey e a assediam. Enquanto Walt volta para casa, avista a cena e então protege Sue apontando seu rifle para os agressores. O véio é brabo. Walt aconselha Sue a evitar sair com Trey e fazer amizades em seu bairro asiático. Sue revela que sua família se mudou para o meio oeste como consequência da guerra do Vietnã e os dois acabam se dando bem. Walt observa Tal ajudando uma mulher idosa com suas compras enquanto relaxa em sua varanda. No dia do aniversário de Walt, Mitch e sua esposa Karen visitam sua casa com um presente e tentam convencê-lo a se mudar para o centro comunitário. No entanto, Walt explode de raiva e os expulsa da casa. Mitch e Karen se arrependem de ter visitado e vão embora furiosos. Mais tarde, Walt retorna à sua varanda e toma uma cerveja com Daisy, sua cachorrinha. Então Sue o encontra e o convida para um churrasco em sua casa. Walt hesita em ir, mas conclui que é melhor beber uma cerveja com estranhos do que sozinho. Na casa dos Venlor, Walt não é exatamente bem recebido, principalmente pela avó de Sue, que o despreza devido ao seu caráter crítico. Encantado ao ver a comida deliciosa quando Sue o leva à mesa do buffet, Walt se sente desconfortável quando um homem, que é o xamã da família, começa a encará-lo. O xamã se aproxima e informa a Walt que todos o evitam por causa de suas opiniões fortes. Ele admite que o Walt cometeu um erro em sua vida anterior, o que o deixa infeliz, e é por isso que ele não está em paz. Walt se sente dominado e tem um ataque de tosse com sangue, correndo para o banheiro para tentar esconder isso de Sue. Quando Sue o questiona sobre o sangue, Walt mente e os dois voltam para a festa onde ele tenta aproveitar a noite. Sue leva Walt até o The Cellar, um bar que serve como ponto de encontro para a comunidade, onde ele interage com uma garota chamada Yua. Depois, Walt encontra Tal, que está sentado próximo. O ambiente faz com que Walt perceba que Yua gosta de Tal. Walt aconselha Tal sobre como namorar e o alerta a não deixar qualquer homem aleatório se aproximar de Sue. A partir daí, Walt começa a receber flores e seus bolinhos de frango favoritos da comunidade. A mãe de Tal sugere que Walt contrate o jovem como punição por ele ter tentado roubar o seu carro. Sue insiste que Tal fique na propriedade de Walt e ele acaba concordando. No dia seguinte, Tal aparece para trabalhar, mas ao invés de colocá-lo para trabalhar em sua casa, Walt o incentiva a melhorar o bairro. No entanto, Walt tem outro ataque de tosse no último dia de trabalho de Tal e decide dar um dia de folga para ele. Quando Walt vai ao médico, fica desapontado ao descobrir que seu médico de confiança se aposentou 3 anos atrás. Walt liga para Mitch para compartilhar seus resultados médicos desfavoráveis, mas antes que possa contar, o filho diz que está ocupado. Decidindo não preocupar sua família, Walt opta por não contar a eles. No dia seguinte, ele percebe a gangue passando pela rua. Enquanto está na varanda, Walt fuma para assustar os capangas e, em um gesto ameaçador, enfia a mão no bolso da jaqueta e a retira abruptamente, como se estivesse puxando uma arma. Walt leva Tal para sua garagem. Quando Tal volta para casa mais tarde para trabalhar, fica chocado ao ver centenas de equipamentos na garagem. Walt fornece ao garoto 3 ferramentas fundamentais que podem ser usadas para consertar qualquer coisa e diz que nunca terá ferramentas suficientes. Tal fica preocupado quando Walt tosse sangue novamente, mas Walt desvia a atenção perguntando sobre o propósito da gangue. Walt fica chocado e ri ao ouvir que eles gostaram de seu Gran Torino. Logo, Walt e Tal passam a se respeitar um ao outro, apesar das zombarias de Walt sobre o jovem ser um covarde. Sue visita a casa de Walt mais tarde e expressa sua gratidão por ele ser um homem gentil e um exemplo para Tal. O velho ensina Tal a fazer jardinagem quando o jovem pede para que ele pare de fumar, pois faz mal à saúde.
Walt muda de assunto e aconselha Tal a frequentar a escola para aprender e conseguir um emprego, já que ele não tem recursos para continuar seus estudos. Walt também oferece conselhos sobre habilidades sociais e convida Tal para um encontro mais tarde. Ele implora a Martin para cuidar de Tal enquanto estão em sua barbearia. Martin e Walt dão algumas dicas a Tal antes de pedir que ele entre na loja agindo como verdadeiro homem. Então, Walt ajuda Tal a garantir um emprego na construção civil, acompanhando-o até a obra de Tim. Na frente de Tim, Tal faz cara de corajoso e impressiona o suficiente para conseguir o emprego. Walt para em uma loja no caminho de volta para casa para comprar suprimentos para o projeto de construção de Tal. Mais tarde, a gangue assedia ainda mais Tal e o ataca quando ele volta para a casa do trabalho. Walt pede a Tal o endereço da gangue ao perceber o seu rosto machucado, mas o jovem se recusa a entregá-los. Então, nosso veterano encontra a casa da gangue e dá uma surra em um dos membros como um aviso. Ele fica emocionado ao saber que Tal convidou Sue para sair durante um churrasco posterior com a família Van Moor. Walt se oferece para emprestar o seu Gran Torino a Tal para um encontro noturno. Mais tarde, Tal fica entristecido quando a gangue começa a atirar na casa da família Van Moor. Tarde da noite, Walt corre para verificar se todos estão bem. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas Sue desapareceu. Quando finalmente chega em casa, todos ficam surpresos ao ver que ela tem hematomas. Já vi que vai dar merda. Walt fica com o coração partido e furioso ao voltar para casa, não conseguindo parar de bater nas coisas para deixar sua raiva sair. Naquela noite, o padre Janovic vai até Walt e concorda com seu plano de vingança contra os agressores, já que Sue e sua família optaram por não denunciar os crimes. No dia seguinte, Tal aparece na casa de Walt e pede sua ajuda para se vingar dos vagabundos. Após ver a ira de Tal, Walt decide passar o resto do dia sozinho. Ele corta a grama, compra um terno novo feito sob medida, corta o cabelo e faz a barba. Depois visita o padre Janovic para se confessar. Perdão, padre, pois eu pequei. Mais tarde, Tal volta e solicita que Walt lhe entregue sua estrela de prata, que lhe foi dada após a guerra na Coreia. O garoto pergunta quantos homens Walt matou na Coreia. Ele confessa ter assassinado pelo menos 13 pessoas. Walt explica que ainda está perturbado pelas memórias do assassinato de soldados inimigos e não quer que Tal se sinta mal após matar alguém. Tudo isso enquanto Tal insiste em ser solto, pois está trancado no porão. Walt entrega Daisy à avó de Tal e em seguida parte para a casa da gangue, deixando as chaves com Sue para que ela possa libertar Tal mais tarde e evitar a violência. O padre Janovic e a polícia estão esperando do lado de fora da casa da gangue, mas como tudo esteve calmo desde a manhã, a polícia parte levando Janovic com eles. Walt aparece na casa da gangue enquanto os vizinhos observam. Os membros da gangue apontam seus rifles para ele e ao acender um cigarro, Walt puxa abruptamente a mão do bolso da jaqueta, como se estivesse puxando um revólver. E infelizmente, Walt é morto a tiros pela gangue. E então, caído, Walt revela seu isqueiro a abrir a mão. Ele estava desarmado e deu a sua vida para salvar Sue e Tal. Sabendo que não poderia eliminar todos os membros da gangue, ele decidiu dar a sua vida para colocá-los na prisão. Sue e Tal chegam rapidamente ao local no Gran Torino de Walt e ficam horrorizados ao ver seu corpo sendo transportado em uma maca. Walt foi morto mesmo estando desarmado e um policial avisa que os membros da gangue estão sendo detidos por assassinato, pois os vizinhos testemunharam o crime. Mais tarde, o enterro de Walt é realizado na igreja pelo padre Janovic, que é acompanhado por seus filhos e pessoas da comunidade. Após o funeral, a família de Walt aguarda ansiosamente a leitura do testamento, esperando obter seus bens. Parente é tudo igual, só muda de endereço. Para a surpresa de todos, Walt doa sua casa para a igreja, permitindo que Tal mantenha o Gran Torino desde que ele não faça alterações ridículas no carro. O filme termina mostrando Tal dirigindo o Gran Torino acompanhado da cachorrinha Daisy. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo!